Olá, estamos começando o TVI Documento Especial, que hoje destaca Helenilson Chaves, grande empreendedor, filho de Manuel Chaves. Veja a história deste homem de sucesso, que contribuiu e contribui para que Itabuna se desenvolva cada dia mais. Eu sou Helenilson Chaves, grapiúna de coração. Nasci em Brejões, cidade do sudoeste da Bahia, e por uma atitude de coragem de meu pai, Manuel Chaves, que resolveu sair daquela região que é extremamente pobre, é a região perto de Milagres, onde tinha muitas pedras e muito seco. Ele resolveu procurar um lugar para morar. Primeiramente, nós viemos para Ipiaú, aonde ele começou com uma loja de tecidos, entendeu? E aos poucos nós começamos a nos acostumar, vamos dizer, com o sul da Bahia, porque à época era uma região considerada inóspita, não só por sua capacidade de receber, vamos dizer, aventureiros de tudo quanto é parte. Inclusive nós viemos aventurar a nossa vida numa cidade que era conhecida pela sua violência. Mas nada disso se confirmou. Nós começamos, eu vinha com 4 anos de idade para Ipiaú. E realmente foi um lugar que meu pai se desenvolveu, mas infelizmente meu pai sempre teve um problema de doença, a doença da pobreza, adquirida em Brejões, que era a xistosomose. E isso fez com que ele ficasse debilitado, e como Ipiaú era um lugar também que não tinha o tratamento necessário, não é? Nos rios e fontes, etc. Meu Manuel Chaves teve uma recaída e ele mudou-se para Jiquié. Ele mudou-se para Jiquié e quando tinha 1 ano em Jiquié, ele comprou um cinema em Jiquié. Nós só moramos 7 anos em Ipiaú e ele comprou um cinema em Jiquié. E assim, aos 11 anos, eu já estava vendendo bilhete de cinema na bilheteria. Quando havia maior movimento, eu era um dos bilheteiros. E o que aconteceu foi o seguinte: meu pai não tinha nenhum conhecimento da área de cinema. Infelizmente ele viu que esse negócio era um negócio que não estava dentro das características dele. E aí saiu para procurar outro lugar para morar. E aí, graças a Deus, nós aportamos em Itabuna. Eu cheguei em Itabuna com 11 anos de idade, 11 para 12 anos, e já estamos aqui há 52 anos em Itabuna. Bom, eu estudei aqui em Itabuna, no colégio estadual, onde tive bons professores. O ensino era um ensino sério, era um ensino que devia hoje ser repetido nas escolas do estado e até nas escolas municipais. E aos 17 anos, aos 16, 15 anos, seu Manuel Chaves começou a comprar cacau para a firma Barreto Araújo, e com o tempo ele pôde me mandar estudar em Salvador. Eu estudei nos Maristas. Eu fiz o científico lá nos Maristas e com 18 anos, 19,
eu queria voltar para casa porque achava que aqui tinha grandes oportunidades. E assim, minha mãe hoje é depositária de várias e várias cartas que eu fiz à época, achando que aqui era o Eldorado, o paraíso. Eu fiz economia, já na universidade daqui, na escola com o Dr. Hérito, pessoas extremamente Raimundo, extremamente sonhadoras, empreendedoras, e conseguiram instalar esse complexo universitário hoje proveniente de atitude desse pessoal do passado. Então, naquela época, falando de oportunidades, tinha aniversário de minha sobrinha e estavam fazendo 15 anos. E, logicamente, todo mundo estava na festa, uma festa muito bonita, e aí eu resolvi dizer algumas palavras. E aí comecei dizendo o seguinte: eu procurei aqui em Itabuna um presente maravilhoso para dar à minha sobrinha, como aniversário de 15 anos. Logicamente, quando eu falei assim, todo mundo, poxa, esse presente deve ser um presente espetacular, porque não tem aqui em Itabuna nada disso, e continuei a procurar, não encontrei. O grande presente que eu queria dar à minha sobrinha era a variedade de oportunidades que essa região oferecia. E que eu fui recepcionado com essas oportunidades, como meu pai também foi. Eu gostaria que isso passasse também para os outros, os meus sobrinhos, meus filhos, essas oportunidades. Então, o que foi que aconteceu? Naquela época já estava diminuindo as oportunidades aqui e o pessoal já começava a se queixar. Mas olha, esse é um pessoal que não pode se queixar. Esse é um pessoal que tem que tomar as adversidades como desafio para poder conquistar o que os nossos pioneiros conquistaram. Na realidade, os pioneiros foram de uma coragem muito maior, porque você desbravar a mata, plantar o cacau, colher e fazer disso uma cultura que praticamente transformou o estado da Bahia, deu as raízes e a condição de se tornar um estado importante. Então, realmente, eu tenho uma história aqui em Itabuna somente de gratidão. Amo Itabuna, procuro fazer assim o máximo que eu posso fazer, de até me correndo risco, muitos riscos. Às vezes as pessoas não acreditam, mas eu sou muito persistente, né, nas coisas que eu penso. E eu sempre li uma coisa que Goethe disse: não me disseram que era impossível, fui lá e fiz. Algumas coisas não deram certo, mas muitas outras já deram certo. Então isso é que conta, é o saldo. Isso que conta é o que você fez de criação de empregos, o que você pôde patrocinar, de você ver coisas acontecendo aqui em Itabuna de uma maneira tão bacana pela sua força. Nós temos a obrigação de criar aquelas mesmas oportunidades que nós tínhamos no passado. Essa região é uma região extremamente recompensadora. Você investe e você consegue, mesmo que hoje seja um pouco mais difícil, mas ainda se plantando dá, se colhe. Nós, quando chegamos aqui, nós tínhamos, era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, 4 pessoas da família. E começamos a viver aqui em Itabuna. Com o tempo, nós fomos crescendo, não é? Na minha idade adulta, né? Eu casei muito novo, eu casei com 23 anos de idade, entendeu? Então, com esse tempo, nasceram 3 filhos, né? Alexandra,
Primeiro, depois o Manuel e depois Leandro. São os 3 filhos que hoje cada um já segue o seu caminho, já trabalham, já têm as suas empresas, entendeu? São unidos, ficam juntos, enfim. Nós procuramos dar durante o crescimento deles e a formação familiar de união. E eu com minha esposa já são 41 anos de casado. Quer dizer, 41 anos de casado já é uma vida inteira, não é? E graças a Deus ela foi uma pessoa que eu encontrei que foi a minha grande sustentáculo. Uma mulher que sempre foi honesta, uma mulher que sempre foi agradável, sempre soube cultivar amizades, até mais do que eu, porque eu sou tenho um aspecto mais de timidez, entendeu? Mas a gente vence apesar do trabalho. Na realidade também, tudo isso aconteceu porque eu sou filho de um homem e de uma mulher excepcionais. Mas meu pai era um homem que estava à frente do seu tempo. Ele sempre foi uma pessoa... Meu pai nasceu em um lugar onde era uma fazenda de café. Ele não conheceu o pai dele. Meu pai foi um indômito. Meu pai foi... Eu acho que eu peguei, vamos dizer assim, a vida de meu pai e procurei ver de uma maneira muito positiva, porque ele também não teve oportunidade de estudos, mas era uma pessoa que tocava piano, quer dizer, de ouvido, né? Tocava bandolim, fazia poesia e conquistou essa cidade de Itabuna porque era uma pessoa espetacular. Tanto assim que quando meu pai faleceu, teve mais de 20 mil pessoas no Campo Santo. E foi assim uma consagração. Mas morreu muito jovem, com 64 anos, proveniente das doenças, como eu disse antes, das doenças da pobreza. Não é? Então, ele já veio doente de lá, já tinha xistosomose, né? Rio sem tratamento, água sem tratamento. Enfim, isso levou meu pai, mas ele ganhou isso de doença, mas ele foi um predestinado porque Deus deu a ele uma capacidade imensa de vencer obstáculos e conhecer o que era que preciso fazer para vencer na vida. E isso ele me ensinou de uma maneira muito, eu digo assim, até massacrava com isso. Né? E graças a Deus, tudo que ele falou comigo, eu aprendi. Eu devo ter muitas coisas que ainda não sei, mas eu tenho certeza que eu estou atrás disso. Também minha mãe, que ainda está viva, tem 85 anos, uma mulher maravilhosa, uma pessoa excepcional. Não é? Já minha irmã, infelizmente, ela teve um problema e morreu, né, assassinada, né, em Ilhéus. Isso aí, isso tem uns 20 anos, não sei bem. Mas realmente ficou somente eu na família e as 3 filhas dela que ficaram sob a nossa responsabilidade. Enfim, a minha vida aqui, eu digo a vocês, foi uma vida maravilhosa. Um dia perguntaram a um homem, ele chegou lá em cima no céu, ou no inferno, não sei, mas aí o porteiro lá procurou saber. E o que é que você fazia? Trabalhava em quê? Ele chegou e disse, não, eu nunca trabalhei não. Mas como é que você nunca trabalhou? Todo mundo diz que você trabalhou muito. Nós temos informações. Aí o cara disse, não, o sujeito que faz o que gosta não trabalha. Então, quando a gente está fazendo o que gosta e está fazendo coisas que você pode realizar, você não é obrigado de jeito nenhum a ter sucesso em tudo que você faz. Mas eu acho uma obrigação você assumir risco, você assumir uma vontade de crescimento, uma vontade de criar. Quando você passa, por exemplo, em alguns lugares que você vê que você tem condição de modificar o status quo, você não pode ficar parado. Eu tenho um exemplo muito interessante, da nossa fundação, da escola, que eu não sei se chegou algum de vocês, espectadores, chegaram a ver as meninas que já estão na universidade, né? Todo mundo oriundo lá daquela região
tão pobre, tão falta de infraestrutura como a Bananeira. E realmente, hoje nós temos lá na Bananeira uma escola que é um primor, entendeu? Procurando sempre mais melhorar as condições de vida e as oportunidades. Nós ficamos falando muito que a região precisa disso, daquilo outro, que o povo aqui é mal educado, que o povo não reivindica, que é um povo... Bom, algumas características dessas realmente existem, mas acontece o seguinte: Itabuna tem que entender que só vai ter uma volta por cima, vamos dizer, através da educação. Nós não podemos ter nenhum tipo de empate para se educar. Nós não podemos ter nenhum tipo de resistência a isso. Eu fico muito satisfeito de ter as faculdades aqui, a Universidade Federal, porque é muito importante isso. Mas eu entendo também que nós não temos de ter só as universidades da maneira física, né, os prédios, tudo isso. Nós precisamos ter os alunos daqui dessa região na universidade, porque muitas dessas escolas, 10% dos alunos daqui da região, o resto de fora. Então nós só estamos abrigando o espaço físico. E isso é que a gente tem que tomar como um método de vida, procurar fazer que nós possamos influenciar, veja bem, aos pequenos, às crianças que estão crescendo, e em vez de eles se tornarem esses meninos que ficam à toa aí, entendeu? Se tornarem pessoas, entendeu, produtivas e com capacidade de escolher o futuro dela. Tanto assim, veja como eu tenho experiência nisso, que lá na nossa escola tinha menino que pedia esmola. Eu tirei todos, conversava com ele dessa área, entendeu? Procuramos dar alimentação, dar tudo isso. E hoje muitos desses meninos já estão empregados não digo que estão formados nem nada disso. Tem alguns que conseguiram isso, mas tem outros também que já estão na posição de vida com emprego, com tudo isso. Portanto, o que eu conclamo, vamos dizer assim, o que eu quero fazer da minha vida, entendeu? Eu já tenho 66 anos, não é amealhar dinheiro. Você pode ter certeza disso. Eu não tenho dinheiro, eu tenho ideias. E as ideias bem implementadas se transformam em receita. E você precisa ser, não é um homem, um vitorioso. Você tem que ser, dentro de sua filosofia, como eu penso, de ser um homem que seja triunfador. Porque o triunfador é aquele homem que outras pessoas crescem com ele. Eu acho que eu fico muito satisfeito